Então, na aula de hoje, o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui um novo notebook. Vamos repetir alguns passos da aula anterior.
Eu posso, na realidade, ao invés de colocar uma resposta ao degrau, colocar uma resposta a uma entrada senoidal. Então, o que aconteceria aqui com esse meu circuito RC se a minha entrada aqui, ao invés de ser o degrau, fosse uma entrada senoidal? Observando aqui. Opa, tá aqui, ó. Olha só, as duas estão em fase com a mesma amplitude. Então, nota que se agora eu começar a brincar aqui com a frequência, olha, vou usar 1 expoente menos 1. Opa, já diminuiu bastante aqui, ó, a amplitude aqui, ó, dessa forma de onda. Se eu pegar essa resposta em regime permanente, era aquela análise que a gente fazia com a análise fasorial, que a gente calculava lá a diferença entre fasores. Então, tudo aquilo que eu vi lá em circuitos elétricos também está valendo aqui. E olha só, essa diferença fasorial, ela varia conforme o quê? A frequência. E a outra coisa que eu noto é o seguinte: eu altero a minha frequência da minha forma de entrada, a minha saída também permanece com a mesma frequência da minha forma de onda de entrada. Isso por quê? Porque meu sistema é um sistema linear, invariante no tempo. Então, como meu sistema é linear, invariante no tempo, se eu mudar a frequência da minha forma de onda de entrada, a minha saída também está variando o quê? A frequência. A frequência continua mesmo, melhor dizendo, mas o que está variando? Está variando a amplitude, está variando a fase. O que é a variação de fase? Bom, a variação de fase é um deslocamento no tempo da minha forma de onda. Então, o que eu observo é isso daqui, ó. Esse deslocamento no tempo aqui entre as formas de onda é a fase. Então, o que eu observo é, para cada frequência, eu consegui variar o quê? Amplitude e fase para cada frequência. O meu G de J ômega nada mais é que o meu G de S, cujo S é igual ao J ômega. Então, no nosso exemplo aqui, é simplesmente substituir aqui onde que é o S por J ômega.
Agora eu posso fazer um diagrama de módulo e de fase para variação desse ômega. Conforme esse ômega varia, e isso daqui, para 100 decibéis, é 20 vezes a RAB log na base 10 ele é o 20 log 10 essa expressão aqui, ó, dessa parte aqui, ó, do módulo. Agora, eu estou fazendo algo que é espaçado logaritmicamente. Então, eu vou colocar aqui o intervalo inicial, que é o exponencial menos 2. O start aqui é 10 elevado a menos 2, tá? O final, até o mais 2 aqui, só para... Estou colocando mais aqui só para reforçar que é até 2, mais 2. Não precisar colocar o mais. E o N, pronto, definiu o meu W aqui. Então, ele vai fazer de 10 elevado a menos 2 até 10 elevado a mais 2, com a quantidade de N pontos aqui. Então, tá aqui, ó, módulo da resposta em frequência. Opa, fase em graus, não. Isso aqui é frequência. Então, na realidade, aqui é uma potência de 10. Aqui, ó, essa frequência aqui, ó, é 1 radiano por segundo, é 10 elevado a zero, ó. Então, você vê aqui, ó, que a 1 radiano por segundo, ela vale menos 3 decibéis. Uma década depois, que é em 10 radianos por segundo aqui, ela vale quanto? Menos 20 decibéis. Em 2 décadas, que é aqui, ó, vale menos 40 decibéis. E nota que uma década antes, vale quanto? Vale 0 decibéis.
2 décadas antes, menos 0 decibéis. Se eu continuar aqui, ele continua decaindo sempre, menos 20 dB. Essa curva aqui, ela sempre decai menos 20 dB por década a partir. Isso é característico de um sistema que apresenta apenas um polo. A gente vai utilizar demais esses conceitos. Então, a minha fase de G de J ômega é simplesmente o arco tangente de ômega RC. Então, tá aqui, ó, a fase variou o quê? Menos 90 graus, ó. Essa aqui, ó, exatamente aqui em zero, ela vale menos 45 graus. Isso é característico também para o sistema que tem um polo. Uma década antes a uma década depois, eu considero que ela saiu de zero até menos 90 graus. Ela varia 90 graus em 2 décadas, aproximadamente. Não é o valor exato. Vejam que eu estou considerando uma aproximação. E essas aproximações, elas são muito importantes para a gente prever o que vai acontecer na resposta do meu sistema. 0,01 radianos por segundo. Ômega igual a 0,01. Eu, com base nesse gráfico de módulo, eu já sei, olha só, que a 10 é menos 2, né? 10 a menos 2, olha só. O ganho é nulo em decibéis. Um ganho nulo em decibéis, 0 dB, significa que não vai ter nenhuma atenuação. E a fase, se eu olhar aqui, ó, a fase é praticamente zero. Ou seja, as minhas duas formas, a minha forma de onda e de saída, elas vão estar em fase e vão ter a mesma amplitude. Vou colocar aqui 10 sobre ômega. Então, ó, ficou aqui as duas curvas, o quê? Em fase aqui. Se eu pegar uma outra frequência aqui, ó, vou pegar uma frequência de 0,1. Bom, 0,1, se eu olhar aqui no módulo de módulo, olha só, não tem diferença nenhuma em módulo. A fase deu uma pequena diferençazinha aqui, ó, menos 5, menos 6 graus aproximadamente. Então, se eu verificar aqui, eu vou encontrar que o quê? Vai dar uma pequena diferença de fase em 0,1. Olha aqui, ó, essa diferença é a diferença de fase entre as duas curvas. Se eu aumentar agora para 1 radiano por segundo a frequência, eu já sei, vai dar uma diferença de fase de aproximadamente 45 graus, que a gente já tinha até visto aqui, ó. E vai dar uma atenuação de menos 3 decibéis. Então, ó, em um 10 elevado a zero, que é 1 radiano por segundo, a diferença de fase vai ser menos 45 graus. Menos 45 graus, e a fase vai ficar o quê? 45 graus aqui. Vamos ver a curva. Opa, olha aqui, ó, os 45 graus aqui de diferença de fase. Nota que isso daqui se converte a uma diferença de intervalo de tempo. Eu tenho a diferença
de fase e de amplitude. Essa amplitude aqui está menor do que essa, 1 sobre raiz de 2. Agora, 10 radianos por segundo. Então, vou colocar aqui 10 e vou considerar essa 10 radianos por segundo, está bem aqui, ó, menos 20 decibéis. Menos 20 decibéis, bom, eu estou multiplicando por 1/10 o meu valor de amplitude e a fase praticamente menos 90 graus. Então, se eu for observar aqui o que aconteceu, opa, olha só, a amplitude é praticamente 1/10 dessa daqui, ó, estava em 1 aqui está em 0,1, e a fase 90 graus uma da outra. E se eu aumentar para 100 radianos por segundo essa frequência, o que vai acontecer? Isso daqui vai desaparecer nesse gráfico aqui, porque vai ser muito atenuado. Vai cair menos 40 decibéis. Menos 40 decibéis significa que eu estou atenuando 100 vezes. Então, de 1 vai para 0,1. Eu estou saindo de 1 aqui, vai para 0,01 amplitude. Portanto, praticamente eu vou ver o quê? Um zero ali, ó. Então, ó, isso daqui, ó, praticamente desapareceu 1/100º do meu valor. Eu nem consigo ver, eu não consigo nem medir, mas eu posso ampliar, que eu vou ver que continua sendo uma senoide. Olha aqui, ó, tá aqui a senoide, mas a amplitude dela está muito pequena. Esse circuito RC, a gente viu que a gente consegue analisar o comportamento, tanto transitório quanto em regime. Na parte de análise em regime senoidal, eu simplesmente ignoro essa parte aqui, que é essa primeira parte aqui do transitório aqui. Eu considero somente essa parte aqui em regime aqui, ó. Eu ignoro a parte da parte transitória. Não me interessa a parte transitória quando eu estou analisando em frequência. Então, é o que eu vou analisar, essa forma de onda. E, a partir do gráfico de módulo e de fase, eu já sei o que vai acontecer com essa forma de onda senoidal. A minha forma de onda, ela pode ser o quê? Uma forma de onda qualquer. Por quê? Porque eu sempre consigo utilizar uma forma de onda que eu decomponho ela em uma série de Fourier, com uma série de sinos. Isso me permite analisar o efeito de filtragem que o meu sistema pode ter.